novo gabarito do Enem será divulgado na próxima quarta-feira. A abstenção nesse fim de semana chegou a 30%. Está conosco aqui no Jornal da Manhã o ministro da Educação, Mendonça Filho. Ministro, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Alô, ministro. A gente vai refazer a... Bom dia, bom dia. Agora sim. Como vai? Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Ô ministro, a Polícia Federal prendeu nesse fim de semana 11 pessoas por suspeita de fraude ao Enem. Isso, de uma certa maneira, preocupa o senhor nessa edição, que, aliás, terá um desdobramento em dezembro para os alunos que fariam provas nas escolas ocupadas no país, ministro? Não preocupa. Pelo contrário, reforça a nossa visão e a nossa disposição de combater as fraudes, ou tentativas de fraudes, né? A rigor, o trabalho da Polícia Federal foi totalmente articulado pelo próprio MEC, através do INEP e o Banco de Dados, apurando e avaliando Enems anteriores e cruzando dados e informações de pessoas suspeitas e, evidentemente, monitorando a atuação desses suspeitos até a deflagração ontem da operação que desarticulou algumas quadrilhas que tentavam fraudar o exame. Então, é um trabalho já preventivo e de combate a tentativas de fraudes e que naturalmente esboça e retrata o nosso esforço e a nossa deliberada posição em favor de um exame isento e que retrate a igualdade de competição entre todos aqueles que estão se submetendo ao exame. Ministro, bom dia. Vera Magalhães, tudo bom? Bom dia, Vera. Tudo bem. Ministro, a semana que antecedeu o Enem foi tumultuada aí por conta do recrudescimento desse movimento de invasão das escolas, que também se desdobrou para universidades e que acabou atrasando a realização da prova para mais de 300 mil alunos. Faltou um pouco de pulso do governo para tentar, junto com os estados, que essas escolas fossem desocupadas e o Enem pudesse ser realizado na mesma data para todos os estudantes do Brasil, ministro? Não, Vera, eu discordo dessa interpretação. Eu acho que o governo agiu de forma muito competente e habilidosa, porque a gente chegou a ter aí mais de 1.000 escolas invadidas e naturalmente com a mobilização muito intensa, envolvendo, em alguns casos, aí, sindicatos, organizações estudantis, dando suporte a estudantes e até partidos políticos estimulando esse tipo de iniciativa. E a estratégia adotada pelo governo foi de não termos confronto, não termos nenhum ato que pudesse simbolizar violência, retirar da força, que poderia inclusive comprometer a integridade física dos manifestantes e de pessoas que não estavam ali para se manifestar criticamente a todo esse momento político do Brasil e particularmente essas matérias relacionadas à educação. Então, a estratégia deu certo, a gente isolou o problema de um total de 8.600.000 estudantes aptos a prestarem o exame do Enem neste final de semana. Nós conseguimos assegurar o direito para 97% do total, ou seja, realmente apenas 3%, menos de 271 mil estudantes ficaram para fazer a prova em dezembro, sem nenhum comprometimento da sua possibilidade de acesso a SISU, a FIES, a ProUni, apenas fazendo com que a gente pudesse livrar boa parte do Enem de um impasse que poderia ter gerado uma situação ainda mais complicada. Ministro, foi a maior abstenção desde 2009, 30%. Aqui o Ministério atribui, afinal são mais de 2,5 milhões de estudantes não compareceram. A gente não tem uma explicação efetiva para o tamanho da abstenção, muito embora que ela já historicamente se situa muito próximo desse número. O ano passado foi de 28%, em torno disso. Ano retrasado, creio que próximo a 29%. Então 30% está muito dentro da margem histórica de abstenção que ocorre todos os anos com relação ao Enem. Eu lembro, inclusive, que aqueles que prestaram o Enem, que apresentaram-se para prestar o Enem ontem e antes de ontem, totalizaram um total de mais de 5.800.000 estudantes. Então, realmente, um número ainda maior do que o ano passado.
salvo engano, foi de 5 milhões e meio. Então a gente teve um crescimento do total de estudantes que se submeteram ao Enem neste final de semana. Professor Vila. Ministro Mendonça Filho, uma vez eu já perguntei para o senhor numa entrevista aqui ao Jornal da Manhã, acho que na última, creio, sobre a questão das universidades federais, né, que realmente é uma situação preocupante. Se nós acompanharmos na internet, o que tem de vídeo circulando sobre ocupações ocorridas em várias unidades das federais, né, e as festas, aulas, professor sendo desrespeitado, tem um dos vídeos que o professor está com uma equação de matemática, o aluno vai lá e apaga, e proibindo ele de dar aula, tal. Uma cena que realmente eu nunca vi na história do Brasil. Por outro lado, se nós entrarmos em universidades recém-criadas, eu estou aqui, inclusive, com algumas aqui na tela do computador, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, por exemplo, sediada em Foz do Iguaçu, eu já tinha até dado esse exemplo, é uma coisa muito preocupante. Tem cursos aqui que são absolutamente panfletários, é a forma de admissão dos alunos. Nesse de filosofia, por exemplo, tem disciplinas que são desconhecidas no mundo filosófico, ou menos sério, como descolonização epistêmica. Eu queria saber no que consiste essa disciplina. No caso de uma que eu já citei aqui para o senhor, inclusive, uma Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, só o nome já assusta. Essa, então, realmente é caso grave. Pega qualquer curso, eu peguei de antropologia, abri no programa e citei aqui a disciplina pretagogia, que eu simplesmente desconheço na história da humanidade tal conceito e algum livro que trate desse assunto. Quer dizer, o que o governo federal, o MEC só passa os recursos e lava as mãos. O que vai acontecer com essa herança maldita petista nas universidades federais? Bom, Vila, você sabe que a estruturação do sistema universitário brasileiro consagra no texto constitucional a chamada autonomia universitária, né? E o modelo legal que define o processo de governança nas universidades é um modelo que também estabelece um chamado conselho universitário e, ao mesmo tempo, a definição dos gestores, no caso os reitores, se dá por eleição direta. Não é algo novo. Ao longo da história, isso foi sendo consagrado, eu acho que aplicado ainda na época do governo Fernando Henrique Cardoso, em termos de eleição direta, e cada vez mais se ampliou a autonomia universitária, a abertura de cursos, definição de cursos e com autonomias internas, inclusive, nos vários departamentos. Não é uma questão simples. Eu entendo que o modelo universitário brasileiro precisa avançar e se sintonizar com o mundo. É evidente que um país como o nosso, a 8ª economia do mundo, não pode ter um sistema universitário que não seja a expressão do potencial econômico, a revelação dos nossos talentos, inclusive, para a academia, e para isso a gente tem que ter universidades realmente niveladas do ponto de vista de desempenho, de conteúdo, com o resto do mundo. A gente assumiu o MEC aí há pouco mais de 5 meses, é um período curto, os desafios são enormes, desde a educação infantil, a educação básica como um todo, reforma do médio, PEC do teto, que para muitos afetaria a educação e não afeta. A gente está, inclusive, consagrando um orçamento maior para o próximo ano, em cerca de 10% daquilo que nós herdamos da gestão Dilma Mercadante. Então, temos uma agenda que eu diria que é gigante e problemas desafiantes também no dia a dia de repercussão realmente enorme, como, por exemplo, o Enem para 8 milhões e meio de brasileiros, 8 milhões e 600, para ser mais preciso. Então, não está fora da nossa agenda, a gente vai atuar, mas respeitando, evidentemente, a base constitucional legal existente no Brasil, que não é simples simplesmente enfrentar certos tipos de dilemas, de questionamentos que você coloca, inclusive, aí publicamente com total legitimidade. Ministro da Educação, Mendonça Filho, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan, uma excelente semana ao senhor. Obrigado. Obrigado, bom dia para vocês e bom dia para os ouvintes. 9 horas.